Saint-Malo não é apenas uma cidade. É uma ideia construída em pedra, sal e teimosia, um anel de muralhas agarrado à costa da Bretanha, voltado para um mar que muda de humor como quem muda de roupa. De manhã, um brilho, de estanho. À tarde, um verde escuro com espuma. À noite, um preto que engole o horizonte. Ali, o vento não passa. Ele empurra. Empurra portas, empurra homens, empurra destinos. E empurra, sobretudo, navios. No fim do século XVIII, Saint-Malo vive de uma matemática simples e brutal. O mar dá, o mar tira. E, entre uma coisa e outra, existe um ofício que a cidade aprendeu a tratar como tradição. O corso. Não é pirataria, pelo menos não no papel. É guerra terceirizada. Um contrato entre o Estado e o particular, selado por tinta e carimbo, que transforma um comerciante armado em instrumento de política. A diferença entre o ladrão e o patriota cabe numa folha. A carta de corso, um pedaço de papel que promete legalidade ao caos. É nesse lugar, com esse cheiro de alcatrão, peixe e pólvora antiga, que nasce Robert Surcouf, em 12 de dezembro de 1773. A família é de armadores. Gente que entende o mar como negócio antes de entendê-lo como poesia. Em Saint-Malo, o menino cresce ouvindo nomes que soam como lendas e contas a pagar ao mesmo tempo. Do Guy Trouin, os grandes corsários. Do reinado de Luís XIV, as presas tomadas aos ingleses e holandeses, as fortunas feitas num verão e perdidas num inverno. A cidade guarda essas histórias como quem guarda ferramentas, não para admirar, mas para usar. A infância de Surcouf acontece num mundo em que o oceano é estrada e fronteira. As marés ali são violentas, as maiores da Europa, e elas ensinam cedo uma lição que não aparece em livro. O mar tem horários, e quem não respeita é punido. O porto enche e esvazia como um pulmão. Navios encalham de propósito na lama quando a água baixa, esperando a próxima subida para flutuar de novo. O menino vê isso e aprende, sem que ninguém precise explicar, que tudo depende de cálculo. Tempo, corrente, vento, peso. E, acima de tudo, oportunidade. A França em que ele nasce ainda é a França do antigo regime, mas as rachaduras já estão lá. O comércio colonial enriquece alguns e irrita muitos. A Marinha Real tenta competir com a britânica, mas a Inglaterra tem uma vantagem que não é só de navios, é de sistema. Bancos, seguros, estaleiros, disciplina administrativa. A França tem brilho e coragem, a Inglaterra tem rotina e escala. E Saint-Malo, no meio disso, é uma oficina de capitães que sabem navegar e lutar, mas também sabem fazer contas. Surcouf entra cedo na vida marítima. Em cidades como Saint-Malo, cedo não é figura de linguagem. Adolescente, ele já está no convés, aprendendo o que significa viver num espaço onde tudo é úmido, apertado e perigoso. O navio é uma máquina de madeira e corda, e cada corda tem um nome, uma função e um preço. O marinheiro aprende a distinguir o estalo saudável de uma adriça bem tensionada do estalo ruim de um cabo prestes a arrebentar. Aprende a subir no mastro com as mãos queimadas de sal. Aprende a dormir em rede, embalado por um balanço que, para quem não nasceu ali, parece tortura. E aprende outra coisa. O mar é hierarquia. Não a hierarquia elegante dos salões, mas a hierarquia do risco. O capitão decide. O imediato executa. O marinheiro obedece. E, quando o vento muda ou a tempestade chega, a hierarquia vira sobrevivência. Quem hesita morre. Quem discute cai. Quem não sabe o seu lugar atrapalha. Mas Surcouf não é apenas mais um rapaz lançado ao oceano. Ele cresce num ambiente em que o comando é ambição legítima. Saint-Malo fabrica comandantes. E o jovem Robert parece ter uma combinação rara. Audácia sem histeria. Frieza sem covardia. Um tipo de coragem que não grita, mede. No fim dos anos 1780 e início dos 1790, ele conhece o mundo que realmente vai moldá-lo. O Oceano Índico. Para um europeu do Atlântico Norte, o Índico é outro planeta. Não é só a distância, é o ritmo. Ali o vento tem calendário. As monções governam o ano como um rei invisível. Há meses em que navegar numa direção é fácil e noutra é quase impossível. Há períodos em que o mar parece uma estrada aberta, em outros vira uma parede. Quem entende as monções tem vantagem. Quem não entende vira presa. As rotas do Índico são artérias de um comércio gigantesco. Açúcar, café, especiarias, algodão, seda, chá e, por trás de tudo, prata e crédito. A Companhia das Índias Orientais Britânica, com seus navios grandes, pesados, armados, é mais do que uma empresa. É um estado com bandeira própria. A francesa, menor e mais frágil, tenta competir. E no meio desse tabuleiro, existem ilhas e portos que funcionam como nós logísticos. Ile-de-France, a atual Maurícia, e Ile-Bourbon.
Na atual reunião, bases francesas no caminho das rotas britânicas, ali a guerra e o comércio se misturam como rum e água. Surcouf aprende o Índico não como turista, mas como profissional. Ele vê como um navio mercante é, ao mesmo tempo, riqueza flutuante e alvo. Vê como a distância da Europa cria uma zona cinzenta. Ordens chegam tarde, notícias chegam distorcidas, e a autoridade é muitas vezes o canhão mais próximo. Vê também como a vida marítima é feita de improviso. Reparar casco com o que houver, remendar vela com pano de qualquer origem, racionar água quando o calor parece cozinhar o convés. E, sobretudo, ele aprende a olhar para um navio e enxergar números. Tonelagem, tipo de carga, número de tripulantes, quantidade de canhões, velocidade provável, estado do casco. Um capitão experiente lê um navio como um caçador, lê pegadas. E Surcouf, ainda jovem, vai se tornando esse tipo de caçador. A Revolução Francesa explode em 1789 e, com ela, o mundo antigo começa a desmoronar. Para quem está no mar, a Revolução chega como rumor primeiro, depois como mudança concreta. Bandeiras, juramentos, oficiais substituídos, disciplina abalada. A Marinha Francesa sofre com deserções e conflitos internos. A Inglaterra observa e se prepara. Em 1793, a França revolucionária entra em guerra com a Grã-Bretanha e, de repente, o corso deixa de ser tradição local para virar necessidade nacional. A lógica é cruel e eficiente. A França não consegue igualar a Royal Navy em mar aberto. Então, usa o que tem. Portos, capitães ousados, navios rápidos e um instrumento jurídico que transforma particulares em predadores legais. A Carta de Corso é emitida em nome da República. Ela autoriza capturar navios inimigos e levá-los a um porto amigo, onde um tribunal de presas decide se a captura foi legítima. Se for, o navio e a carga são vendidos, e o dinheiro é dividido entre armadores, capitão e tripulação segundo regras e contratos. É guerra como empreendimento. É patriotismo com planilha. Mas o papel por si só não captura nada. O papel não segura o leme numa tempestade. Não aponta o canhão. Não sobe no costado inimigo com uma pistola numa mão e um sabre na outra. O papel só tenta depois organizar o que aconteceu. E é aí que a ambiguidade começa a crescer como mofo em madeira úmida. No Índico, a distância da metrópole torna tudo mais confuso. A Carta de Corso pode ser clara em Paris, mas no mar ela vira interpretação. O que é navio inimigo quando a carga é de um neutro? O que é contrabando quando o manifesto foi escrito para enganar? O que é resistência quando um mercante dispara um tiro e depois se rende? Cada detalhe muda o valor do prêmio. Cada detalhe pode virar disputa no tribunal. E cada disputa é dinheiro parado, tripulação irritada, armador pressionando. Surcouf entra nesse mundo com apetite e disciplina. Ele não é o tipo de homem que se contenta em ser peça pequena. A experiência como marinheiro e oficial subalterno o ensina a mecânica do navio e a psicologia da tripulação. Um corsário não comanda soldados treinados pelo Estado. Comanda homens atraídos por promessa de lucro, gente que aceita risco porque quer prêmio. Isso muda tudo. A disciplina precisa ser dura, mas não pode ser cega. O capitão precisa ser temido, mas também precisa ser respeitado como alguém que sabe ganhar. E ganhar, no corso, não é afundar. Afundar é desperdício. O objetivo é capturar intacto. Um navio tomado vale muito mais do que um navio no fundo. A carga precisa chegar ao leilão. O casco precisa ser revendável. Até os prisioneiros têm valor indireto. Podem ser trocados, podem ser prova de legitimidade, podem evitar acusações de massacre. O corsário eficiente é um predador que preserva a presa. No fim dos anos 1790, o Índico vira um campo de caça perigoso. Os britânicos dominam as rotas, escoltam comboios, armam seus mercantes e mantêm fragatas patrulhando. A Companhia das Índias Orientais não é ingênua. Seus East Indiamen são navios mercantes grandes, com dezenas de canhões, capazes de lutar. Não são navios de linha, mas também não são ovelhas. E ainda assim, carregam riquezas que fazem qualquer risco parecer aceitável. É nesse cenário que Surcouf começa a se destacar. A reputação não nasce de uma única ação, mas de uma sequência de escolhas certas. Escolher o alvo, escolher o momento, escolher a aproximação. No mar, a primeira arma é a informação. Saber onde passam os navios, em que época, com que vento. Saber quais portos estão cheios de mercantes prontos para partir. Saber quais capitães britânicos são cautelosos e quais são arrogantes. E para isso existe uma rede. Pilotos locais, comerciantes, marinheiros desertores, rumores em tavernas de porto, cartas interceptadas, sinais vistos no horizonte. Surcouf aprende a usar essa rede e, ao mesmo tempo,
aprende a arte do disfarce e do engano. Práticas comuns no curso. Um navio pode se aproximar com bandeira falsa, pode fingir ser neutro, pode esconder canhões atrás de painéis, pode manter a tripulação fora de vista para parecer subtripulado. Tudo isso é parte do jogo. A legalidade depois será discutida no tribunal. No momento do encontro, o que importa é a distância, o vento e a surpresa. A vida em bases como Île-de-France tem um sabor específico. Não é a França. É uma França tropical, com calor que apodrece corda e madeira, com doenças que derrubam homens fortes em dias, com uma sociedade colonial, onde oficiais, comerciantes, plantadores e marinheiros convivem num equilíbrio tenso. Ali o corsário é útil e incômodo. Útil porque traz presas, dinheiro, mercadorias capturadas que abastecem a ilha, incômodo porque cria confusão diplomática, porque provoca represálias britânicas, porque desafia autoridades locais quando acha que o papel não serve ao mar. E Surcouf, desde cedo, parece ter dificuldade em aceitar limites que não façam sentido prático. Ele quer reconhecimento, quer ser visto como alguém que serve à França, mas também quer autonomia, quer decidir, quer colher o fruto do risco. Essa mistura, honra e lucro, é o combustível do corso. E também sua maldição. O jovem capitão aprende a lidar com o que poucos civis imaginam. A economia interna de um navio corsário. A tripulação não é apenas mão de obra, é investimento. Precisa ser recrutada, paga adiantado às vezes, alimentada, mantida saudável o suficiente para lutar. Precisa de armas, pólvora, munição, velas de reposição, cabos, ferramentas. Tudo isso custa. E o armador em terra quer retorno. O capitão no mar quer liberdade para agir. Entre os dois existe contrato, papel, assinaturas, percentuais. E, no meio de uma tempestade, esse papel parece ridículo, mas é ele que decide quem fica rico quando o navio volta. Surcouf também aprende a lidar com a burocracia do prêmio. Capturar é só metade, a outra metade é provar que o navio era inimigo, provar que a captura ocorreu em condições permitidas, provar que a carga não era de um neutro protegido. Provar que não houve violação que permita ao tribunal anular tudo. Um corsário pode vencer no mar e perder no escritório. Pode arriscar a vida, tomar um navio valioso e depois ver advogados e funcionários discutirem detalhes até que o valor se dissolva. Em taxas, atrasos e decisões políticas. Essa tensão entre o convés e o cartório vai moldar Surcouf. Ele começa a entender que a guerra no mar, para um corsário, é sempre dupla, contra o inimigo e contra o próprio sistema que o autoriza. O Estado quer resultados, mas quer controle. Quer que o corsário seja cão de caça, mas não quer que ele morda a mão do dono. Só que o cão de caça, quando aprende a caçar, aprende também a escolher. No Índico, a distância torna o corsário ainda mais independente. Um capitão pode passar meses sem ver um oficial do Estado, pode operar com base em instruções antigas, pode justificar decisões com a frase mais perigosa do mar: não havia alternativa. E muitas vezes é verdade. O mar não dá tempo para consultar Paris. Surcouf vai se formando nesse ambiente como um profissional completo. Navegador, combatente, gestor de homens, leitor de ventos e de oportunidades. Ele aprende a importância da velocidade. Navios menores e mais rápidos podem escolher lutar ou fugir. Aprende a importância de manter o casco limpo, sem cracas, porque craca é lentidão, e lentidão é morte quando uma fragata britânica aparece no horizonte. Aprende a importância de água e comida, porque uma tripulação faminta não aborda com a mesma ferocidade. Aprende a importância de manter o moral alto, porque o medo se espalha como fogo em porão cheio de pólvora. E aprende também a importância do teatro. Um capitão corsário precisa parecer inevitável. Precisa parecer que tem mais homens do que tem, mais canhões do que tem, mais coragem do que qualquer um. Às vezes, a vitória vem antes do primeiro tiro, quando o inimigo acredita que resistir é inútil. A reputação nesse sentido é arma, e Surcouf começa a construir a sua. A guerra revolucionária no mar é um mundo de improviso e brutalidade. Não há linhas claras. Um navio mercante britânico pode estar armado e pronto para lutar. Um navio francês pode estar desesperado por mantimentos e por isso mais agressivo. Neutros, americanos, dinamarqueses, suecos, circulam tentando lucrar com a guerra, e isso cria atritos constantes. O corsário vive no limite. Se respeita demais as regras, perde oportunidades, se ignora demais, vira pirata aos olhos de todos. E a palavra pirata não é apenas insulto moral, é sentença. Um corsário capturado com carta válida pode ser tratado como prisioneiro de guerra. Um homem considerado pirata pode ser enforcado. O papel, de novo. O papel que separa a forca do cativeiro.
O papel que, molhado de maresia, precisa continuar legível, Surcouf, ainda antes de virar celebridade, já demonstra uma característica que vai acompanhá-lo. Ele não aceita ser pequeno. Ele quer comandar, quer escolher seus alvos, quer operar com eficiência, e isso, inevitavelmente, o coloca em rota de colisão com autoridades que preferem corsários obedientes, previsíveis, domesticados. No final da década de 1790, as notícias do Índico chegam à Europa como relatos de um teatro distante, mas decisivo. A Inglaterra depende do comércio. Depende do fluxo de mercadorias e de dinheiro. Cada navio capturado é mais do que prejuízo, é insegurança, é aumento de seguro, é pressão política, é raiva. E, para os franceses, cada presa é oxigênio econômico e propaganda. Um corsário bem-sucedido vira símbolo de resistência num momento em que a marinha regular sofre. Saint-Malo, lá longe, continua sendo a matriz cultural desse tipo de homem. A cidade entende o corso como extensão natural do comércio. O mesmo armador que financia uma viagem de mercadorias pode financiar uma viagem de caça. O mesmo estaleiro que constrói um mercante pode reforçar o casco para aguentar canhão. O mesmo capitão que negocia em portos estrangeiros pode, com a carta certa, virar inimigo mortal de quem ontem era parceiro comercial. E Surcouf é filho perfeito dessa lógica. Ele não é um fora-da-lei romântico, isolado do mundo. Ele é produto de uma economia marítima que mistura risco e cálculo. Ele sabe que a coragem sem contabilidade é suicídio. E sabe que a contabilidade sem coragem é irrelevante. Quando se fala em formação de um corsário, é fácil imaginar apenas batalhas e abordagens. Mas a formação real acontece nos detalhes repetitivos, no modo como se escolhe a rota para aproveitar correntes, no modo como se decide quanto tempo ficar à vista de terra para não ser visto por patrulhas, no modo como se treina a tripulação para carregar um canhão rápido sem explodir o próprio convés, no modo como se mantém silêncio à noite para não denunciar posição, no modo como se lê o céu, nuvens altas, vento mudando, sinal de tempestade ou de calmaria. E há também a formação moral, ou a moral, que o mar impõe. Um capitão aprende a tomar decisões que, em terra, seriam impensáveis. Racionar água significa condenar alguém à sede. Jogar carga ao mar para salvar o navio significa destruir riqueza para preservar vidas, ou preservar a chance de capturar outra riqueza depois. Deixar um navio inimigo partir pode ser misericórdia ou cálculo. Capturar pode ser necessidade ou ganância. No mar, as palavras mudam de peso. Surcouf vai se tornando conhecido entre marinheiros e comerciantes como alguém que entende esse peso, alguém que não desperdiça oportunidade, alguém que sabe quando atacar e quando recuar. E, num oceano governado por monções e por patrulhas britânicas, saber recuar é tão importante quanto saber avançar. A França revolucionária, depois, vira França consular, e o mundo continua em guerra intermitente. O Índico permanece longe, mas não está fora do alcance da política. Governadores coloniais, oficiais navais, tribunais locais, todos tentam impor ordem. E todos dependem em alguma medida dos corsários para manter a economia colonial viva. É uma relação de dependência e desconfiança. O corsário traz riqueza, mas também traz problemas. Prisioneiros para alimentar, disputas de propriedade, acusações de abuso, incidentes com neutros. Surcouf aprende a navegar também por esse mar de papel. Aprende que uma captura pode ser contestada por detalhes de bandeira, por data, por local, por tipo de carga. Aprende que o inimigo não está apenas no horizonte, mas também na mesa do funcionário que carimba ou não carimba. Aprende que, às vezes, a melhor arma é um documento bem preparado. Listas, testemunhos, registros de bordo. O diário de navegação, com suas linhas de latitude e longitude, vira peça de tribunal. A bússola e o sextante, instrumentos de sobrevivência, viram instrumentos de prova. E, enquanto isso, o jovem de Saint-Malo vai se transformando no homem que, em breve, será chamado de terror da navegação britânica no Índico, ainda não pelo grande golpe que o tornará famoso, mas pela soma de pequenas vitórias, pela consistência, pela capacidade de operar. Onde a Inglaterra se sente dona, há um momento na vida de qualquer homem do mar em que ele percebe que não está mais apenas aprendendo, está escolhendo quem vai ser. Para Surcouf, esse momento acontece no Índico, longe das muralhas de Saint-Malo, sob um sol que não perdoa e um vento que obedece a calendários invisíveis. Ele percebe que a guerra no mar pode ser carreira, pode ser fortuna, pode ser nome. E percebe também que, para isso, precisa dominar duas coisas ao mesmo tempo: o mar e o papel. Por que o mar dá a chance?
o papel da legitimidade, e a legitimidade naquele mundo é o que permite transformar violência em patrimônio. Sem ela, o corsário é apenas um homem armado. Com ela, ele vira instrumento do Estado e, ao mesmo tempo, um empresário com licença para caçar. Surcouf, ainda jovem, já entende o paradoxo sem precisar formulá-lo. Ele vive dentro dele. Ele sente na pele que a linha entre o herói e o predador é desenhada por assinaturas feitas a centenas ou milhares de quilômetros de distância, e que no convés, quando o vento enche as velas e um navio aparece no horizonte, essa linha pode parecer tão fina quanto um fio de cabelo. Saint-Malo o ensinou a desejar o mar. O Índico o ensinou a usar o mar. A guerra agora vai ensiná-lo a transformar o mar em destino. E, quando ele voltar a aparecer no horizonte britânico, não será mais como aprendiz. Será como alguém que sabe exatamente o que procura. Um casco carregado, uma bandeira inimiga, um momento de vantagem e a certeza de que depois do canhão virá o tribunal. Depois do sangue virá a tinta. Depois do risco virá a conta. No Índico, a distância não é medida em milhas. É medida em semanas sem notícia, em meses sem carta, em anos em que a Europa muda de regime 2 vezes e, no convés, o que muda é só o vento. A monção sopra como um relógio antigo, pontual, indiferente, soberana, e quem aprende a ler esse relógio ganha um poder que nenhum decreto em Paris consegue dar. Robert Surcouf aprende rápido. Aprende com o corpo queimado de sol e sal e com a cabeça fria como metal. Porque ali, entre Île-de-France e as rotas que sobem e descem a costa da Índia, a guerra não é uma linha de batalha, é uma caça. E a caça tem regras que não estão nos livros de direito, mas nos hábitos do mar. Aproximar sem ser visto, escolher o alvo certo, atacar quando o vento favorece, e sobretudo voltar com a presa inteira. Um casco afundado é um triunfo para o orgulho e um desastre para o bolso. O corsário vive de madeira flutuando, de porões cheios, de velas que ainda podem ser vendidas. A carta de corso, esse pedaço de papel que promete transformar violência em legalidade, viaja dobrada, guardada como se fosse um amuleto. Mas no Índico ela também é uma provocação. Porque o inimigo não reconhece a tinta francesa como escudo moral. Reconhece como ameaça ao comércio. E o comércio britânico ali é quase uma religião. A Companhia das Índias Orientais não transporta apenas mercadorias. Transporta a ideia de que o oceano é uma estrada privada, patrulhada por navios que têm o tamanho de fortalezas e a arrogância de quem se sabe protegido por Londres. Só que o Índico tem suas sombras. Tem enseadas, recifes, canais estreitos, ilhas que aparecem como manchas verdes no azul e desaparecem no nevoeiro de calor. Tem portos onde a informação vale mais do que pólvora. E tem homens que vivem de transformar rumor em rota. Surcouf se encaixa nesse mundo como uma lâmina na bainha. Ele não é o único corsário francês na região. Longe disso. Île-de-France, com seu porto de Port-Louis, vira um ninho de predadores autorizados. Navios entram e saem com pressa, com cascos raspados para ganhar velocidade, com mastros reforçados, com canhões suficientes para intimidar um mercante e leves o bastante para não transformar o navio numa carroça. A tripulação é uma mistura de bretões, crioulos, aventureiros, desertores, gente que não pergunta demais desde que a divisão do prêmio seja justa. E a justiça, ali, é uma tabela. Tantas partes para o armador, tantas para o capitão, tantas para os oficiais, tantas para cada marinheiro. O mar é democrático só na fome. No lucro, ele é meticulosamente hierárquico. Surcouf entende que comandar esse tipo de gente exige uma disciplina diferente da marinha regular. Um marinheiro de guerra obedece por dever, por medo do castigo, por hábito. Um marinheiro de corsário obedece porque acredita que o capitão vai levá-lo ao dinheiro e de volta à terra. Se a crença quebra, a tripulação vira um barril de pólvora. Então o capitão precisa ser 2 coisas ao mesmo tempo: carrasco e contador. Precisa punir rápido, mas também precisa provar com resultados que vale a pena segui-lo. E os resultados começam a aparecer. No fim da década de 1790, Surcouf já não é apenas um nome entre muitos. Ele se torna um tipo de referência. O homem que sabe operar no limite entre a audácia e o cálculo. Ele prefere navios rápidos. Prefere a surpresa. Prefere o engano que evita o tiro. Porque cada bala disparada é custo, cada vela rasgada é atraso, cada morto é menos braço para puxar cabo e mais risco de motim. A violência para ele não é espetáculo, é ferramenta. E ferramenta boa é a que faz o serviço com o mínimo de desperdício. A aproximação é uma arte. No horizonte, um navio é primeiro uma mancha. Depois,
uma forma. Depois, um conjunto de sinais. O corte das velas, a altura dos mastros, a maneira como ele responde ao vento. Um capitão experiente lê isso como quem lê um rosto. Um East Indiaman britânico costuma ser alto, pesado, com linhas que denunciam capacidade de carga e de canhão. Um mercante menor pode ser mais rápido, mas menos armado. Um navio neutro pode carregar bandeira americana ou dinamarquesa, mas o que importa é o que está no porão e o que está no manifesto. Esse outro papel que tenta impor ordem ao caos. O jogo de bandeiras é parte do cotidiano. Um corsário pode se aproximar com cores neutras, ou até inimigas, e só içar a bandeira francesa no último momento, quando já está perto demais para o outro escapar. Isso não é romantismo, é técnica. E técnica no Índico é sobrevivência. Porque a supremacia britânica não é uma abstração. Ela aparece como fragatas que surgem do nada, como escoltas que acompanham comboios, como portos onde qualquer navio francês é observado com ódio e atenção. Surcouf aprende também a escolher o lugar do ataque, perto de recifes onde um navio grande não manobra bem, perto de ilhas onde a linha do horizonte se quebra e a aproximação fica mais difícil de detectar. Em épocas do ano em que a monção empurra os mercantes para rotas previsíveis, o Índico, com seu calendário de ventos, cria gargalos naturais. E gargalo é onde o predador espera. Mas o mar não é só vento e tática, é logística. Um navio corsário precisa de água doce, de biscoito duro, de carne salgada, de rum, de pólvora seca, de cordame que não apodreça. Precisa de carpinteiro, de calafate, de ferreiro. Precisa de remédios, ou do que se chama de remédio quando a febre tropical começa a derrubar homens como moscas. Escorbuto, disenteria, malária, feridas infeccionadas. O calor do Índico não é apenas desconforto. É um inimigo que trabalha em silêncio, apodrecendo comida, enfraquecendo corpos, tornando qualquer combate mais perigoso. E aí entra outra habilidade de Surcouf: a capacidade de manter o navio pronto. Casco limpo, velas remendadas antes de rasgar de vez, canhões revisados, pólvora protegida da umidade. Parece detalhe, mas é o tipo de detalhe que decide se um corsário consegue alcançar um mercante ou se vê a presa escapar, lenta e, inevitavelmente, para o horizonte. A cada captura começa uma segunda batalha, a Batalha do Papel. Porque capturar um navio é apenas o início do processo de transformar risco em dinheiro. É preciso colocar uma tripulação de presa a bordo. Homens suficientes para conduzir o navio capturado até um porto amigo, mas não tantos que enfraqueçam o corsário principal. É preciso manter prisioneiros sob controle, alimentá-los, evitar que sabotem o navio ou tentem retomá-lo. É preciso preservar a carga, impedir saque desordenado. O saque é tentação constante. Um baú de tecidos finos, uma caixa de chá, um barril de açúcar. Mas o capitão que permite pilhagem perde valor no leilão e, pior, perde autoridade. A presa precisa chegar inteira ao tribunal, com inventário, com testemunhas, com registros. E o Tribunal de Presas, em Île-de-France, não é uma abstração jurídica. É uma sala onde o destino de fortunas é decidido por homens que também têm interesses, amizades, rivalidades. Ali a legalidade é uma lâmina de 2 gumes. Um corsário precisa dela para não ser chamado de pirata. Mas a mesma legalidade pode ser usada para reduzir seu prêmio, para contestar uma captura, para favorecer um armador influente, para punir um capitão considerado difícil. Surcouf se torna, aos poucos, esse capitão difícil. Ele tem uma relação tensa com autoridades locais e com a burocracia do corso. Não porque rejeite a ideia de legalidade, ele precisa dela como precisa de vento, mas porque odeia quando o papel tenta negar o que o mar permitiu. E no Índico, onde a distância torna tudo mais nebuloso, as disputas são constantes. Navios neutros carregando mercadorias britânicas, cargas parcialmente de inimigos, documentos falsificados, capitães que juram inocência com a mesma facilidade com que mudam de rota. A zona cinzenta é o habitat natural do corsário, mas é também onde ele pode ser engolido. Surcouf aprende a preparar suas capturas como se preparasse um processo. Ele guarda manifestos, interroga capitães e oficiais inimigos para obter declarações úteis. Registra posição e circunstâncias no diário de bordo com precisão quase obsessiva, latitude, longitude e hora, direção do vento. Porque ele sabe. Mais tarde, alguém vai tentar dizer que a captura foi ilegal, que ocorreu em águas proibidas, que o navio era neutro e que a carga não era contrabando. E então de novo, o papel contra o mar. A assinatura contra a monção. Enquanto isso, a reputação dele cresce entre os britânicos como uma irritação que vira medo.
Não é apenas o prejuízo material, é a sensação de que há um francês que entende o Índico como eles entendem, que sabe onde dói, que não precisa de uma frota para causar estrago, precisa de um navio rápido e de um capitão que não hesita. Os britânicos respondem do jeito britânico, com sistema. Aumentam escoltas, ajustam rotas, reforçam o armamento de mercantes, pagam mais seguro e, quando podem, caçam os corsários com fragatas. A guerra no Índico vira um jogo de gato e rato em escala oceânica, com meses de perseguição que podem terminar em nada, ou em um encontro de minutos que decide vidas. Surcouf, nesse período, consolida um estilo. Ele prefere atacar com superioridade moral, não necessariamente numérica. Aproxima-se de modo a parecer mais forte do que é. Mantém homens escondidos para dar impressão de tripulação maior. Posiciona o navio para que o inimigo veja canhões e não veja fraquezas. E, quando chega a hora, ele aposta no choque psicológico do abordo. O abordo é brutal, rápido, íntimo. Madeira contra madeira, ganchos, cordas, gritos, fumaça de pólvora que arde nos olhos. O convés vira um chão escorregadio de sangue e água do mar. E ali, por alguns minutos, toda a discussão sobre legalidade desaparece. Só existe força e decisão. Mas mesmo o abordo, para Surcouf, é cálculo. Ele sabe que um combate prolongado destrói o prêmio. Então busca quebrar a vontade do inimigo cedo. Um tiro bem colocado para derrubar um mastro. Uma salva para varrer o convés e mostrar que resistir custa caro. Uma aproximação que corta a rota de fuga. E quando o inimigo hesita, ele entra. A tripulação observa tudo. Observa como o capitão se expõe. Ou não. Observa se ele é o primeiro a pisar no convés inimigo ou se manda outros. Observa se ele divide o prêmio com justiça. Observa se ele protege seus homens ou os trata como descartáveis. No corso, a autoridade é construída em cada decisão. E Surcouf, com sua frieza, constrói uma autoridade que não depende de gritos. Depende de resultados. Só que resultados atraem problemas. Quanto mais bem-sucedido o corsário, mais ele vira alvo de inveja e de controle. Armadores querem participação maior. Autoridades querem impor regras mais rígidas. Oficiais navais regulares, aqueles que servem em navios do Estado, olham para corsários com desprezo e necessidade ao mesmo tempo. Desprezo porque veem neles comerciantes armados, gente que luta por dinheiro. Necessidade porque, sem eles, o inimigo navega com mais tranquilidade. Surcouf sente esse desprezo e reage como reage no mar. Não recua, mas também não se entrega ao impulso. Ele quer reconhecimento. Quer ser tratado como alguém que serve à França, não como um bandido tolerado. Ao mesmo tempo, ele não quer abrir mão do que o torna eficaz. Autonomia, velocidade de decisão, liberdade para escolher alvos e rotas. Essa tensão aparece em episódios de atrito com a administração colonial e com as regras do corso, porque o corso tem uma moral própria, mas também tem limites formais. O que pode ser capturado, como tratar neutros, como registrar a presa, como dividir o prêmio, e no Índico, onde a sobrevivência muitas vezes exige improviso, esses limites parecem feitos por gente que nunca sentiu o convés tremer sob uma rajada. Há também a questão dos neutros, um problema constante e venenoso. Navios americanos, por exemplo, circulam tentando lucrar com a guerra europeia. Carregam mercadorias que podem ter origem britânica, destino britânico, ou simplesmente passar por portos britânicos. Para um corsário, isso é tentação. A carga é valiosa, o navio é menos protegido e a justificativa pode ser construída depois. Para a administração, isso é dor de cabeça diplomática. Cada captura contestável pode virar crise. E crise, para uma colônia isolada, pode significar bloqueio, represália, fome. Surcouf opera nesse limite. E quanto mais ele opera, mais ele entende que a guerra no mar é também guerra de narrativas. O britânico vai chamá-lo de pirata. O francês vai chamá-lo de corsário. O comerciante neutro vai chamá-lo de ladrão. O tribunal vai chamá-lo de capitão, se os documentos estiverem em ordem. Uma palavra muda tudo. Uma palavra pode salvar do cadafalso ou condenar à ruína. E, no entanto, o mar não se importa com palavras. O Índico, com suas calmarias traiçoeiras, pode deixar um navio parado como um brinquedo, velas batendo sem força, enquanto no horizonte, uma fragata britânica se aproxima lentamente, como um predador que sabe que a presa não tem para onde ir. Nessas horas, o capitão precisa de nervos. Precisa manter homens ocupados, evitar pânico, preparar canhões, distribuir armas, planejar o que fazer se o inimigo o alcançar. Pode tentar usar botes para rebocar o navio, puxando com remos sob sol impiedoso. Pode tentar aproveitar uma brisa mínima, ajustar velas como quem tenta capturar um suspiro. Pode tentar se esconder perto da costa, onde recifes e bancos de areia assustam navios maiores.
Cada opção tem risco. E o risco no corso é sempre multiplicado pelo fato de que a tripulação está ali por dinheiro. Se o navio for capturado, não há soldo garantido, não há pensão, não há honra oficial. A prisão, a miséria, talvez a forca se o papel não convencer. Surkov, por isso, trata o papel como arma. Ele sabe que, se for capturado, a carta de corso precisa estar impecável. Precisa estar válida, reconhecível, sem margem para o inimigo dizer que ele é apenas um pirata. E ao mesmo tempo ele sabe que o inimigo pode ignorar isso. Porque a guerra também é vingança. E um corsário bem-sucedido desperta vingança. A cada viagem, a cada campanha, ele se torna mais do que um capitão. Torna-se um especialista em transformar o oceano em mercado de guerra. Ele entende o valor de um navio não só pela carga, mas pelo que pode ser feito com ele depois. Um navio capturado pode ser vendido, pode ser incorporado à frota corsária, pode ser desmontado, pode ser usado como moeda em negociações locais. Em colônias, tudo é mais flexível, mais improvisado. E Surkov, com mentalidade de armador herdada de Saint-Malo, enxerga essas possibilidades. Ele também aprende a lidar com a psicologia do inimigo. Um capitão britânico de East Indiaman tem orgulho. Ele sabe que seu navio é armado, que sua tripulação pode lutar, que a companhia espera resistência, mas ele também sabe que sua missão é entregar carga, não morrer heroicamente. Ele carrega passageiros, às vezes, funcionários, famílias, gente que não deveria estar no meio de um combate. Ele carrega cartas, dinheiro, correspondência oficial, ele carrega, em suma, responsabilidades que pesam. Surkov explora isso. Ele cria situações em que resistir parece irresponsável, em que render-se parece a escolha racional. E quando o inimigo escolhe a razão, o corsário escolhe o prêmio. O nome de Surkov começa a circular com mais força em Port Louis, em tavernas e escritórios, em conversas de cais onde homens contam. Histórias como quem conta contas, ele tomou tal navio, ele enganou tal escolta, ele voltou com porões cheios. E cada história, verdadeira ou exagerada, vira parte de uma arma invisível. A reputação. Reputação faz navios se renderem mais cedo. Reputação faz tripulações aceitarem embarcar com ele. Reputação faz armadores investirem. Reputação no mar é vento a favor. Mas reputação também chama a atenção britânica. E chama a atenção francesa, porque um corsário muito bem-sucedido vira um problema político. Ele enriquece rápido. Ele cria uma rede de interesses. Ele pode desafiar governadores. Pode ignorar ordens. Pode agir como se fosse um Estado flutuante. E o Estado, mesmo quando precisa dele, não gosta de concorrência. Surkov sente isso quando percebe que, para continuar crescendo, não basta capturar. É preciso navegar a política colonial. É preciso negociar com autoridades, com tribunais, com armadores. É preciso, às vezes, engolir insultos. Outras vezes, impor-se. E ele impõe-se do jeito que sabe, com resultados e com uma confiança que beira a insolência. Há um detalhe que define esse período. A guerra no Índico é lenta e rápida ao mesmo tempo. Lenta porque as viagens são longas, porque as notícias demoram, porque um navio pode passar semanas sem ver outro. Rápida porque, quando o encontro acontece, tudo se decide em minutos. Um erro de manobra, um tiro que acerta o lugar certo, uma rajada que muda o vento, e a fortuna muda de mãos. Surkov vive para esses minutos. E ele se prepara para eles durante as semanas vazias. Ele treina a tripulação, treina o carregamento de canhões. Treina o uso de mosquetes e pistolas. Treina-o a bordo. Treina a rapidez em içar e arriar velas. Porque o corsário não pode ser apenas valente. Precisa ser eficiente. A eficiência é o que transforma a coragem em lucro repetido, não em uma única história contada por sobreviventes. E, enquanto ele se torna mais eficiente, o cenário ao redor se torna mais perigoso. Os britânicos apertam o cerco. A presença naval aumenta. A margem de erro diminui. Um corsário que antes podia operar com relativa liberdade, agora precisa ser mais furtivo, mais rápido, mais seletivo. Precisa escolher alvos que valham o risco crescente. Precisa evitar combates desnecessários. Precisa, às vezes, deixar passar uma presa para não ser pego por uma fragata que pode estar logo atrás. Essa é uma das crueldades do ofício. Saber dizer não ao dinheiro que passa diante dos olhos. Saber que um navio capturado hoje pode custar o navio inteiro amanhã. E Surkov, apesar da fama de audacioso, é também um homem de recuos estratégicos. Ele não confunde coragem com teimosia. Ele quer voltar, quer repetir. Quer construir fortuna, não epitáfio. Ao mesmo tempo, ele não é um santo do cálculo. Ele é filho de Saint-Malo, e Saint-Malo respeita quem ousa. Há nele uma necessidade de provar, de ser reconhecido, de ser mais do que um comerciante armado. Ele quer ser capitão no sentido pleno, quase oficial, quase herói.
E essa necessidade empurra decisões que, vistas de fora, parecem imprudentes. Mas no mar, a prudência excessiva também mata. Mata a reputação, mata o moral, mata a disposição da tripulação de seguir um homem que nunca arrisca. Assim, Surcouf caminha numa corda esticada entre dois abismos. De um lado, a pirataria, não como romantismo, mas como rótulo fatal. Do outro, a domesticação, virar apenas mais um agente obediente, lento, previsível, incapaz de surpreender. Ele escolhe o meio perigoso, o meio que dá dinheiro e dá inimigos. E é nesse meio que ele começa a mirar mais alto. Porque no fim dos anos 1790, as presas pequenas já não bastam para alimentar a ambição e a máquina de custos. Um navio corsário precisa justificar sua existência. Precisa pagar manutenção, pagar homens, pagar armadores. Precisa trazer algo que faça sentido. E no Índico, o que faz sentido são os grandes mercantes da companhia, os navios carregados de riqueza e de prestígio. Tomar um desses não é apenas lucro, é golpe simbólico. É dizer à Inglaterra: o oceano não é só de vocês. Mas tomar um desses é também provocar a máquina britânica. É chamar a atenção de um império que sabe punir. Surcouf começa a observar esses alvos com paciência. Observa rotas, observa épocas. Observa como os East Indiamen se comportam, como escoltas se organizam, onde se sentem seguros. Ele entende que a segurança britânica é muitas vezes psicológica, a crença de que ninguém ousará atacar um navio tão grande. E crença no mar é uma fraqueza quando encontra alguém que não acredita. Enquanto isso, em Port Louis, o papel continua a perseguir o mar. Cada captura vira processo. Cada processo vira disputa. E as disputas, às vezes, são tão violentas quanto um combate, só que com outras armas. Advogados, testemunhas, carimbos, atrasos. Um prêmio pode ser retido por meses. Pode ser dividido de modo que irrita a tripulação. Pode ser contestado por um armador que diz ter direito maior, pode ser reduzido por taxas e comissões. E a tripulação que vive de expectativa começa a desconfiar. O capitão precisa manter a confiança. Precisa explicar, prometer, às vezes adiantar dinheiro do próprio bolso, às vezes impor silêncio com autoridade. Surcouf aprende a falar com esses homens. Não como político, mas como comandante que sabe que a lealdade no corso é uma corda que se desgasta. Ele promete o que pode cumprir. E quando cumpre, a corda se reforça. Quando não cumpre, ela arrebenta. Esse período é para ele uma forja, não a forja romântica do herói, mas a forja prática do profissional que entende que o oceano é um sistema. Vento, madeira, pólvora, homens, dinheiro, papel. Tirar uma peça e tudo desmorona. Um navio rápido sem disciplina vira caos. Uma tripulação valente sem comida vira motim. Uma captura brilhante sem documentação vira ruína. Uma carta de corso sem coragem vira piada. Surcouf junta as peças. E ao juntá-las, ele se torna perigoso de um jeito específico. Não apenas perigoso no combate, mas perigoso para a ordem, porque ele prova, repetidamente, que um indivíduo com licença e competência pode ferir um império. E isso é intolerável para quem governa por rotinas e rotas. No horizonte, ainda não está o golpe que vai transformá-lo em celebridade internacional. Mas o caminho até esse golpe já está desenhado nas escolhas diárias, na preferência por velocidade, na obsessão por capturar intacto e na habilidade de enganar sem desperdiçar, na frieza de tratar a guerra como negócio e o negócio como guerra. O mar com suas monções oferece janelas. O papel com seus carimbos tenta fechar frestas. Surcouf vive nas frestas. E quando um grande navio britânico, pesado de carga e de confiança, cruza o Índico acreditando que a distância o protege, há um francês, que já não é aprendiz, já não é apenas mais um corsário de colônia. Há um homem que aprendeu a transformar o vento em vantagem e a tinta em escudo. Um homem que sabe que, para enriquecer e sobreviver, precisa vencer duas vezes. Primeiro no convés, depois no tribunal. E que está pronto para apostar tudo numa presa que valha a história inteira. Em 1800, o Oceano Índico parece grande o bastante para engolir qualquer notícia, mas ele também é estreito quando se sabe onde apertar. Há corredores invisíveis, desenhados não por mapas, e sim por ventos sazonais, por correntes que empurram cascos como mãos pacientes, e por portos onde a água doce é mais valiosa do que ouro, e por estreitos onde um navio pesado vira um animal lento. É ali que a Companhia das Índias Orientais, com sua disciplina de contabilidade e sua fé na escolta, tenta fazer do mar uma estrada com pedágio. E é ali que Robert Surcouf, com a carta de corso dobrada como um talismã no bolso e a cabeça cheia de números, decide que a estrada
Pode ser assaltada, legalmente se o papel aguentar. O alvo que muda tudo não é um brigue qualquer carregado de arroz e pano. É um desses gigantes híbridos, meio mercante, meio navio de guerra, que os britânicos chamam de East Indiaman. O Kent, um nome curto, seco, como condado inglês. Um casco grande, alto, com porões que valem uma vida inteira e com canhões suficientes para convencer um corsário prudente a procurar outra presa. O Kent não é só carga, é símbolo. É a companhia dizendo: nós atravessamos oceanos com a mesma naturalidade com que atravessamos uma rua em Londres. E por isso mesmo é tentação. Porque derrubar um símbolo rende mais do que dinheiro. Rende eco. Surcouf não tem uma frota. Não tem linha de batalha. Ele tem um navio rápido, o Confiance, e a velha matemática do corso. Velocidade, surpresa, nervo. O Confiance é menor, mais leve, feito para correr e morder, não para trocar salvas por horas. E ainda assim, ele se aproxima do Kent como quem se aproxima de uma casa rica em bairro vigiado. Sem pressa aparente, mas com cada gesto calculado, o mar naquele trecho não oferece palco. Oferece ruído de fundo, vento constante, calor que cola a camisa no corpo, o cheiro de madeira quente e alcatrão, o rangido de mastros que nunca param de reclamar. O Kent viaja com a confiança típica de quem carrega o império no porão. E carrega de fato mais do que mercadorias. Carrega passageiros, carrega oficiais. Carrega a ideia de que um navio da companhia não se rende a um corsário. A bordo, há gente que não é marinheiro endurecido, mas funcionário, família, vida civil atravessando a guerra como se a guerra fosse um inconveniente distante. Isso muda tudo. Um capitão de mercante armado pode ser valente, mas ele também é responsável por pessoas que não assinaram contrato para morrer no convés. A coragem ali tem contabilidade moral. Surcouf entende esse peso. Ele sempre entendeu, e é por isso que, quando chega a hora, ele não tenta vencer o Kent no duelo de artilharia, como se fosse um navio de linha. Ele tenta vencer na cabeça. Aproxima-se com bandeira enganosa, como era prática comum no jogo sujo e aceito do mar, e só revela as cores francesas quando a distância já não permite fuga fácil. O momento em que a bandeira sobe é quase teatral, mas não é teatro, é gatilho. É o instante em que o capitão britânico precisa decidir se vira, se corre, se luta, se protege o casco ou protege a honra. O Kent tem mais canhões, tem mais homens. Tem altura de borda, tem massa. Mas massa no mar também é inércia. Um navio grande demora a responder. Um navio grande, quando perde um mastro, perde não só pano, perde destino. E Surcouf quer exatamente isso. Não destruir o prêmio, mas quebrar a capacidade de manobra, transformar o gigante em alvo imóvel. O primeiro choque é de madeira e ferro, de tiros que não soam como em filmes, mas como pancadas secas que atravessam o corpo. A fumaça de pólvora no Índico não se dissipa rápido. Ela gruda no ar quente, faz uma névoa baixa que arde nos olhos e na garganta. O convés vira um lugar de comandos gritados e de silêncio interno, aquele silêncio que cada homem carrega quando percebe que pode morrer em minutos. E no meio disso, Surcouf mantém o que sempre manteve: frieza. Não a frieza do covarde que se esconde, mas a frieza do profissional que sabe que o pânico é contagioso e que o capitão é o primeiro corpo a ser observado. Ele escolhe o momento do abordo como quem escolhe o momento de cortar uma corda. Nem cedo demais, para não ser repelido por uma tripulação ainda confiante. Nem tarde demais, para não transformar o convés inimigo em ruína inútil. O abordo é o ponto em que a guerra deixa de ser distância e vira proximidade. Ganchos agarram amuradas, cabos esticam. Homens atravessam o vazio entre dois cascos que se movem e, de repente, a discussão sobre legalidade vira uma piada amarga. Ali, a lei é o braço, a lâmina, a coronha do mosquete. O Kent resiste. Seria estranho se não resistisse. Um East Indiaman não é um cordeiro. Mas resistência não é só número, é coesão. E coesão, quando há passageiros, quando há medo de incêndio, quando há a possibilidade de explosão do paiol, é uma coisa frágil. Um tiro que acerta o lugar errado pode incendiar velas, pode espalhar fogo por cordame embebido de alcatrão. E fogo no mar é o terror absoluto. Não há para onde correr, não há campo para recuar, só água ao redor e madeira queimando sob os pés. Surcouf joga com essa ameaça sem precisar dizê-la. A presença dele, a agressividade do ataque, a rapidez com que seus homens entram, tudo isso comunica uma mensagem simples: prolongar. A luta pode custar o navio inteiro. E, para um capitão da companhia, perder um navio por teimosia é pior do que render-se
e salvar vidas e carga. A honra britânica é real, mas ela também tem cláusulas. Quando o Kent finalmente cede, não é apenas uma rendição, é um choque cultural. Um navio que representa a ordem comercial britânica, tomado por um corsário francês com um navio menor, a notícia, quando chega aos portos, não chega como relatório, chega como história. E história, no mundo marítimo, é moeda. Em Port Louis, em Île-de-France, a captura vira conversa de cais, vira argumento em mesa de armador, vira promessa para marinheiro. Indeciso. Com Surcouf você volta rico. Em Londres vira irritação e vergonha. Porque o Império pode tolerar perdas. O Império não tolera ser ridicularizado. Mas a vitória no convés é só metade do caminho. A outra metade é o corredor abafado do Tribunal de Presas, onde o cheiro não é de pólvora, e sim de papel, tinta e suor de gente que espera a decisão. O Kent precisa ser levado a porto, amigo. Precisa ser mantido flutuando, controlado, com prisioneiros alimentados e vigiados. Precisa de inventário. Precisa de testemunhas. Precisa de um diário de bordo que conte a história certa, com coordenadas e circunstâncias que resistam à contestação. Porque o prêmio para virar dinheiro precisa virar sentença. E aí começa a parte menos romântica e mais corrosiva do curso. A disputa pelo que foi conquistado. Quem tem direito a quê? Quanto vale a carga? Quanto vale o casco? Quanto fica com o armador? Quanto fica com o capitão? Quanto sobra para os homens que sangraram no convés? O curso é uma máquina de incentivo. E a engrenagem principal é a divisão do prêmio. Se a divisão parece injusta, a próxima viagem começa com ressentimento. E ressentimento num navio é doença. Surcouf, que sempre tratou o papel como arma, agora precisa dele como escudo. Porque uma captura desse tamanho atrai todo tipo de mão. Mãos que querem assinar recibos. Mãos que querem carimbar taxas. Mãos que querem reinterpretar regras. Mãos que, discretamente, sugerem que a captura pode ter irregularidades. E irregularidade, no vocabulário colonial, é uma palavra elástica. Pode significar você não preencheu o formulário certo, ou pode significar você incomodou gente poderosa. Há também o problema inevitável. O inimigo não fica parado. A captura do Kent não é só prejuízo, é provocação. A Marinha Britânica, que já patrulhava o Índico com zelo, passa a patrulhar com raiva. Fragatas procuram o Confiance. Portos aliados são vigiados. Rotas mudam. Seguros sobem. A companhia ajusta procedimentos, reforça armamento, exige mais disciplina. O sistema reage como um organismo ferido. Fecha feridas, endurece pele, tenta expulsar o corpo estranho e, no entanto, o corpo estranho agora tem nome que circula como febre. Surcouf vira celebridade. Não uma celebridade de salão ainda, mas uma celebridade marítima que é mais perigosa. Porque a fama no mar não é só aplauso, é alvo pintado no casco. Cada capitão britânico que cruza o Índico passa a imaginar o francês atrás do horizonte. Cada mercante armado treina sua tripulação pensando nele. Cada oficial britânico sonha em capturá-lo para transformar o terror em troféu. A fama também muda a relação dele com os franceses. Um corsário útil é tolerado. Um corsário famoso é incômodo. Ele passa a ser grande demais para ser apenas ferramenta. Grande demais para obedecer sem discutir. Grande demais para aceitar que um funcionário colonial, sentado atrás de mesa, decida o valor do risco que ele correu. E Surcouf não é homem de engolir humilhação com facilidade. Ele quer reconhecimento. Quer ser tratado como alguém que serve à França. Mas ele serve à França do jeito dele, com lucro, com audácia, com independência. E independência é sempre suspeita para qualquer Estado. O paradoxo do corso aparece com clareza brutal. O governo precisa de predadores, mas teme que predadores virem donos do mar. A carta de corso é uma tentativa de domesticar a violência, de colocar coleira no lobo. Só que o lobo, quando volta com carne suficiente para alimentar a aldeia, começa a achar que a coleira é insulto. Surcouf, depois do Kent, não pode mais ser apenas capitão de convés. Ele precisa ser também gestor de reputação, negociador de bastidores, homem que entende que a guerra se decide em duas arenas, a do canhão e a do carimbo. E ele aprende, às vezes com raiva, que o carimbo pode ser mais lento, mas não é menos perigoso. Um tribunal pode atrasar pagamento por meses, pode reduzir prêmio, pode reconhecer direitos de terceiros, pode transformar uma vitória em frustração. E frustração, para um corsário, é veneno, porque ele vive de ritmo, de repetição, de confiança da tripulação. A tripulação, aliás, é outro campo minado. Homens que aceitaram embarcar por promessa de riqueza, agora querem ver a riqueza. Eles não querem ouvir sobre procedimentos, não querem saber de contestação. Eles querem moedas, tecidos, parte concreta. E, se não recebem, começam a falar. Falam em tavernas,
falam no cais, falam no próprio navio. E a fala num ambiente fechado vira tempestade. Surcouf precisa manter disciplina sem destruir o espírito de caça que faz um corsário funcionar. Ele não pode governar como um capitão de marinha regular, com chicote e regulamento. Mas também não pode ser camarada. Ele precisa ser árbitro, precisa ser juiz, precisa ser o homem que ao mesmo tempo promete e ameaça, e ele faz isso com o que sempre teve: autoridade construída em ação. Eu trouxe o Kent. Essa frase, mesmo não dita, paira como argumento final. Quem ousa dizer que ele não sabe o caminho do dinheiro? Só que o Kent também traz um tipo de problema que não se resolve com coragem: a política. A captura mexe com interesses de armadores, de comerciantes, de autoridades coloniais, mexe com a relação entre Île-de-France e a metrópole, mexe com a imagem da França no exterior. E, quando a imagem entra em jogo, o corsário vira peça de propaganda, ou bode expiatório, dependendo da conveniência. Os britânicos, do lado deles, fazem o que sempre fazem: registram, relatam, transformam em documento. O Império é uma máquina de papel tão poderosa quanto sua marinha. Relatórios circulam, nomes são anotados. Descrições do Confiance, do estilo de ataque, das rotas prováveis. A companhia e o almirantado trocam informações. O Índico, que parece vazio, começa a ficar cheio de olhos. E Surcouf, que sempre viveu de frestas, sente as frestas estreitarem. O jogo fica mais caro. Para capturar algo do tamanho do Kent, ele precisou de ousadia e sorte. Para repetir algo parecido, ele precisaria de uma janela ainda mais rara. E a janela histórica, aquela em que corsários franceses conseguem operar com relativa liberdade no Índico, começa a dar sinais de fechamento. A guerra na Europa muda de fase, as prioridades mudam, os britânicos apertam bloqueios e as colônias francesas ficam mais isoladas, ainda mais dependentes de improviso, mais vulneráveis. É nesse ponto que a figura de Surcouf começa a se transformar. O homem do convés, do ataque rápido, do abordo, começa a enxergar com mais nitidez o outro lado do ofício, o lado do armador, do financiador, do proprietário que ganha mesmo quando não está presente. Porque o corso, no fundo, é isso: terceirização da guerra. O Estado entrega um papel e diz: vá lá e faça o que eu não posso fazer com meus navios. E o particular responde: eu faço, mas eu cobro. Quando o particular descobre que pode cobrar mais ficando em terra, a tentação é inevitável. Mas antes de virar homem de escritório, Surcouf ainda precisa lidar com o peso do mito que ele mesmo ajudou a criar. O mito é útil até certo ponto. Ele abre portas, atrai homens, assusta inimigos. Só que mito também distorce, exagera, simplifica. E quando simplifica, cria expectativas impossíveis. Espera-se que Surcouf sempre vença, sempre capture, sempre volte com porões cheios. E o mar não respeita expectativas. O mar cobra juros. A captura do Kent vira referência para tudo que vem depois. Para os britânicos é ferida e lição. Não subestimar corsários, não confiar apenas em tamanho e canhão, não navegar como se o oceano fosse propriedade privada. Para os franceses, em Île-de-France, é prova de que ainda se pode ferir o inimigo, mesmo longe da Europa, mesmo com recursos limitados. Para Surcouf é degrau e armadilha. Degrau, porque o coloca acima dos outros. Armadilha, porque o prende a uma imagem que exige repetição. E como sempre, o papel corre atrás do mar. A carta de corso, que parecia simples autorização, agora é examinada com lupa. Cada captura futura será comparada ao padrão do Kent. Cada erro será menos perdoado. Cada disputa será mais amarga. Porque quando há muito dinheiro, há muita moralidade repentina. Gente que nunca se importou com legalidade começa a se importar, desde que a legalidade possa tirar uma parte do prêmio. Surcouf, nesse auge, se vê cercado por dois tipos de inimigos. O inimigo óbvio, britânico, com bandeira clara e canhões apontados, e o inimigo discreto, francês, que não quer sua morte, mas quer sua domesticação, quer que ele seja útil sem ser independente, quer que ele traga riqueza sem trazer problemas, quer que ele seja lenda controlada, só que lenda controlada é contradição. E Surcouf não é homem de contradições suaves. Ele é produto de Saint-Malo, daquela cultura em que o mar é profissão e destino, em que o corso é quase tradição familiar, em que a linha entre comércio e guerra sempre foi fina como fio de navalha. Ele sabe que a honra no mundo dele não é pureza, é competência, é voltar vivo, é voltar com o navio, é pagar os homens, é fazer o inimigo sentir. Depois do Kent, cada travessia no Índico tem um sabor diferente. O horizonte continua o mesmo, azul e indiferente, mas a sensação muda. Há mais vigilância, mais risco, mais necessidade de silêncio. Um navio corsário não pode mais se dar ao luxo de aparecer em rotas óbvias. Precisa de informação melhor. Precisa de pilotos locais.
precisa de contatos em portos, precisa de uma rede que mistura comerciantes, informantes, marinheiros desertores, gente que vende rumor como mercadoria. E rumor no Índico pode valer mais do que pólvora, porque pólvora sem alvo é peso morto. Surcouf passa a operar como alguém que entende que o oceano é um tabuleiro de xadrez sem bordas. Ele precisa prever movimentos britânicos, imaginar escoltas, calcular tempos de viagem, considerar monções. A monção, sempre ela, esse relógio antigo que não se atrasa. Ela dita quando os navios sobem para a Índia, quando descem para o Cabo, quando cruzam para a China. Ela cria temporadas de caça. E, depois do Kent, a temporada fica mais curta, mais perigosa, mais disputada. O auge, portanto, não é um ponto de descanso. É um pico onde o ar é mais fino. Surcouf está no alto, mas sente o vento mais forte. E o vento no mar tanto empurra quanto derruba. A fama dele atravessa oceanos e chega à Europa como chegam todas as notícias marítimas. Atrasadas, distorcidas, mas irresistíveis. Em tempos de guerra revolucionária e napoleônica, a França precisa de heróis que não sejam apenas generais em terra, precisa de nomes que provem que a Inglaterra pode sangrar onde se acha invulnerável. E um corsário que toma um East Indiaman é perfeito para isso. Só que o herói corsário é sempre um herói com a mão suja de contabilidade. Ele não luta por soldo, luta por prêmio. Ele não obedece por hierarquia. Obedece enquanto a hierarquia não atrapalha o lucro. E é aí que o mito começa a incomodar. Porque o mito, quando cresce, ilumina demais a zona cinzenta. Faz gente perguntar, isso é guerra ou é roubo? Isso é patriotismo ou é negócio? Isso é serviço ao Estado ou é enriquecimento privado com selo oficial? Perguntas perigosas, porque a resposta verdadeira é tudo isso ao mesmo tempo. E Surcouf prospera exatamente porque sabe viver nesse ao mesmo tempo, nesse espaço onde a moral muda conforme a bandeira que se olha. No convés do Confiance, o papel é dobrado e guardado. No tribunal, o papel é aberto, lido, discutido, usado como faca. Em Londres, o papel vira relatório de perdas e pedido de retaliação. Em Paris, vira notícia útil. E no meio, o mar continua soprando, indiferente, como se dissesse que toda essa tinta é só tentativa humana de dar forma ao caos. Surcouf, no auge, já não é apenas o homem que ataca, é o homem que precisa sobreviver ao próprio sucesso. Porque tomar o Kent foi um golpe contra a navegação britânica, mas também foi um golpe que acordou todo mundo. A partir dali, cada vela no horizonte pode ser armadilha, cada porto pode ter olhos, cada prêmio pode virar processo interminável e cada vitória pode trazer, junto com o ouro, uma nova camada de inimigos. Ele ainda vai navegar, ainda vai capturar, ainda vai desafiar. Mas o mundo ao redor começa a mudar de textura. A guerra se intensifica. O controle britânico endurece, as colônias francesas ficam mais pressionadas e o corsário, que sempre foi predador, começa a perceber que também pode virar presa, não só de fragatas inimigas, mas de uma época que está aprendendo a não precisar mais de lobos com coleira. E, mesmo assim, por um instante que dura anos na memória e minutos no convés, Robert Surcouf já fez o que parecia impossível. Mostrou que um pedaço de papel assinado em nome da lei podia, com vento certo e sangue frio, derrubar um pedaço do império no meio do oceano. E que, no fim, a diferença entre corsário e pirata não está no canhão, nem no grito, nem no abordo, está na assinatura. Uma assinatura que tenta, desesperadamente, acompanhar a velocidade do mar. Quando ele volta a ver a costa da Bretanha, não é como quem retorna de uma viagem. É como quem retorna de uma época. Saint-Malo aparece primeiro como linha escura, depois como muralha de pedra e por fim como um cheiro. Sal frio, algas, fumaça de lareiras, madeira úmida. A cidade é um cofre antigo, construído para resistir ao mar e para viver dele. As casas altas, apertadas, com janelas pequenas, parecem empilhadas como caixas de carga. As ruas estreitas guardam o som dos passos e o eco de histórias repetidas até virarem verdade. Ali, o corso não é desvio moral. É tradição local, quase um dialeto. E Robert Surcouf, que atravessou o Índico como lâmina, chega com o peso de um nome que já não cabe só no convés. O mar, porém, não solta ninguém de graça. Ele devolve, mas cobra. Cobra em cicatrizes, em nervos, em hábitos que não se apagam. Um homem que viveu anos medindo distância por milhas e tempo por vento não se adapta de imediato ao relógio de torre e à burocracia de gabinete. E Surcouf, que sempre tratou o papel como arma, agora precisa tratá-lo como casa. Porque a vida dele começa a deslocar-se. Do ataque para o investimento, do comando direto para o comando por procuração, do grito no convés para a assinatura no contrato.
É uma mudança que parece simples para quem olha de fora. Enriqueceu, voltou, virou armador, mas por dentro é uma guerra diferente. No mar, o inimigo tem bandeira. Em terra, o inimigo tem carimbo. No mar, a decisão é rápida, brutal, irreversível. Em terra, a decisão é lenta, cheia de vírgulas, e pode ser revertida por alguém que nunca sentiu pólvora na garganta. E ainda assim, é ali que se decide se a fortuna do corsário vira patrimônio durável ou se evapora em disputas, taxas, dívidas e ressentimentos. Surcouf entra no mundo dos armadores como quem entra num outro tipo de navio. Um navio feito de escrituras, apólices, letras de câmbio, sociedades comerciais. O casco é a contabilidade, o cordame são as relações, e o vento agora é a informação. Quem sabe antes que a guerra recomeçou? Quem sabe antes que um porto foi bloqueado? Quem sabe antes que um comboio vai sair? Ganha, não com canhão, com timing. Ele conhece esse mundo desde cedo, porque Saint-Malo sempre foi isso. Uma cidade onde o comércio e a violência marítima se abraçam sem pedir desculpas. Mas conhecer não é o mesmo que dominar. O armador precisa pensar em escala, precisa pensar em risco distribuído. Um navio pode não voltar, 2 podem ser capturados. Um terceiro pode render um prêmio que paga todos os outros. É uma matemática que parece fria, e é fria mesmo, mas é também uma forma de coragem. A coragem de apostar sem estar no convés para corrigir o erro com a própria mão. E Surcouf aposta. Ele investe em navios, participa de armamentos, organiza expedições de corso como empreendimento. A carta de corso, aquele papel que no bolso do capitão era talismã, agora vira peça central de um dossiê. Pedido, concessão, condições, prazos, obrigações. A legalidade, que no mar era uma linha fina, em terra vira labirinto. E o labirinto tem guardiões, tribunais de presas, autoridades navais, funcionários coloniais e metropolitanos, gente que sabe que cada captura grande é uma oportunidade de reivindicar uma parte, em nome do Estado, em nome de regulamentos, em nome de uma moral, que aparece sempre depois do dinheiro. O corso, no início do século XIX, ainda é instrumento útil para a França. A marinha regular não consegue estar em todo lugar, e o inimigo britânico domina rotas e portos com uma persistência quase industrial. Então o Estado terceiriza, dá o papel, autoriza o ataque, promete reconhecimento. Mas o Estado também teme, porque o corsário bem-sucedido é um animal estranho. Ele é útil e indisciplinado. Ele é patriota e empresário. Ele é símbolo e problema. E Surcouf, com a fama do Kent grudada no nome como sal na pele, é o exemplo perfeito dessa ambiguidade. A guerra recomeça em 1803 com outra densidade. O mundo marítimo endurece. O bloqueio britânico se torna mais sistemático, mais inteligente, mais sufocante. Não é só fragata no horizonte, é rede. É vigilância, é controle de portos, é pressão sobre neutros. É a Companhia das Índias e o almirantado ajustando rotas, escoltas, procedimentos. O Índico, que já era perigoso, vira um espaço onde cada erro custa mais caro. E para um armador, custo não é metáfora. Custo é casco perdido, seguro que não paga, tripulação que não volta, família que processa, credor que cobra. Surcouf, então, faz o que sempre fez, calcula. Só que agora o cálculo inclui a própria idade, a própria fortuna, a própria posição social. O homem que viveu de risco começa a perceber o valor do controle, e controle para um maluim significa terra, significa pedra, significa propriedade, significa influência local, significa transformar o ouro do prêmio, ouro que veio do caos, em algo que resista ao tempo e às mudanças de regime. Porque o regime muda, e muda com violência. A França do fim do século XVIII e início do XIX é um chão que treme. Revolução, diretório, consulado, império. Cada mudança traz novas regras, novos homens, novas lealdades exigidas. Um corsário pode ser celebrado num ano e suspeito no outro. Pode ser útil para propaganda hoje e incômodo amanhã. E Surcouf, que quer ser reconhecido como homem de mérito, não quer depender do humor político. Ele quer uma base que não afunde quando Paris muda de bandeira. Em Saint-Malo ele se torna figura de peso. Não apenas o aventureiro que voltou rico, mas o armador que emprega, que financia, que movimenta o porto. E porto, numa cidade como Saint-Malo, é coração. Quem controla navios, controla trabalho. Carpinteiros navais, calafates, veleiros, cordoeiros, carregadores, comerciantes, tavernas, armazéns. A economia local gira em torno do mar como um moinho em torno do vento. E Surcouf entende que influência não se compra só com dinheiro. Compra-se com previsibilidade, com contratos, com crédito,
com a capacidade de fazer a cidade respirar mesmo quando a guerra aperta, mas a sombra do convés não desaparece. Ela muda de forma. Agora, em vez de um capitão britânico no horizonte, há concorrentes e rivais no próprio meio corsário e mercantil. Há disputas por cartas de corso, por prioridade de armamento, por acesso a informações, há inveja, há acusações. Há gente que diz que Surcouf foi longe demais, que ele se beneficiou demais, que ele se comportou como pirata com verniz legal. E há, do outro lado, gente que o idolatra como prova de que a França ainda pode ferir a Inglaterra onde dói. No comércio, a diferença entre pirata e corsário continua sendo o papel, só que o papel, em tempos de crise, é frágil. Um tribunal pode reconhecer uma captura como legítima ou pode anulá-la por detalhes. Pode dizer que a presa era neutra. Pode dizer que a documentação estava incompleta. Pode dizer que houve violação de regras de engajamento. E quando anula, não anula só o dinheiro. Anula a narrativa. Transforma o herói em suspeito. E Surcouf, que viveu de narrativa tanto quanto de pólvora, sabe que reputação é capital. Talvez o capital mais difícil de recuperar. Ele tenta, então, fazer o que muitos homens do mar tentam quando querem virar homens de terra. Polir a própria história. Não apagar o que foi, porque isso seria impossível, mas enquadrar, dar moldura. Transformar o corsário em notável, em cidadão respeitável, em exemplo. É um processo quase físico. O mesmo homem que comandava a bordos agora aparece em ambientes onde a voz precisa ser mais baixa, onde a roupa precisa ser mais limpa, onde a violência precisa ser lembrada como passado glorioso, não como método de trabalho. E, no entanto, a violência não é passado. Ela continua sendo o motor do negócio, só que terceirizada. Navios saem armados. Tripulações são recrutadas com promessas de prêmio. Capitães recebem instruções, há listas de provisões, de munição, de peças de reposição, há cálculo de tonelagem, de velocidade, de autonomia, há escolha de rotas conforme monções e correntes. O armador precisa pensar como capitão sem estar no mar. Precisa imaginar o que o capitão verá. Uma vela no horizonte, um casco suspeito, uma bandeira que pode ser falsa. Precisa prever o que o inimigo fará. Escoltar, dispersar, fingir fraqueza, usar iscas. E precisa prever o que o próprio capitão fará quando a tentação de quebrar regras aparecer. Porque quebrar regras, às vezes, rende mais rápido. A janela histórica, porém, vai se fechando. A partir de 1809 e 1810, o Índico muda de dono de maneira mais definitiva. As possessões francesas na região, como Île-de-France, sofrem pressão crescente e acabam caindo sob controle britânico. Isso não é detalhe geográfico, é golpe estrutural. Sem bases seguras, sem portos amigos, sem tribunais de presas favoráveis, o corso no Índico perde o chão. O mar continua o mesmo, mas a rede de apoio desaparece. E um corsário sem porto é um predador sem toca. Pode até morder, mas não consegue transformar mordida em sustento. Surcouf, jamais ligado à França metropolitana, sente esse deslocamento como quem sente o vento virar. O corso, que foi arma estratégica, começa a parecer anacronismo. A Inglaterra, com sua marinha e sua capacidade de patrulha, torna o oceano cada vez menos permeável a aventureiros legais. E a própria ideia de guerra privada começa a incomodar mais. Estados modernos preferem monopólio da violência, preferem marinhas regulares, hierarquia, disciplina, previsibilidade. O corsário é eficiente, mas é indomável. E o século XIX, com sua fome de administração, não gosta de indomáveis. Quando o Império cai e o mundo entra no pós-1815, a mudança é ainda mais clara. A Europa tenta reorganizar-se, o comércio busca estabilidade, as rotas precisam de segurança para que o capital circule sem sobressaltos. O corso, que prospera no caos, perde espaço quando o caos deixa de ser política oficial. Não desaparece de um dia para o outro, mas perde legitimidade, perde glamour, perde utilidade. E Surcouf, que sempre soube ler o tempo, fixa-se cada vez mais como homem de negócios e de cidade. Ele investe, administra, participa da vida local. A imagem pública dele vai sendo trabalhada como se fosse um casco em doca seca, raspada, calafetada, pintada. O que fica em destaque é a coragem, a habilidade, o serviço à França. O que fica em sombra é a zona cinzenta, as bandeiras falsas, os limites esticados, as disputas por prêmio, a violência necessária. Para transformar um navio mercante em propriedade alheia, a memória pública é seletiva por natureza e Saint-Malo, que vive de lendas marítimas, sabe escolher o que contar aos filhos. Mas as lendas têm rachaduras. E as rachaduras aparecem em detalhes que sobrevivem ao polimento. Sobrevive o fato de que Surcouf nunca foi oficial da Marinha Regular no sentido clássico.
Ele orbitou esse mundo, desejou reconhecimento, mas manteve a independência do corsário. Sobrevive o fato de que ele brigou com autoridades, que contestou decisões, que defendeu seus direitos com a mesma agressividade com que defendia um convés. Sobrevive o fato de que, para muitos britânicos, ele não era herói, era ladrão com licença. E essa visão britânica também vira parte da história, porque o inimigo escreve muito, arquiva muito, publica muito. O Império não esquece facilmente quem o humilhou. Há também a dimensão humana, menos épica e mais reveladora. O homem que viveu no limite precisa aprender a viver no cotidiano. O cotidiano é uma forma de disciplina que não dá medalha. É reunião, é cobrança, é negociação, é lidar com perdas sem poder culpar o vento. É ver antigos companheiros envelhecerem, morrerem, sumirem. É ver jovens marinheiros ouvirem histórias do Kent como se fosse mito distante, sem sentir o cheiro da fumaça que não se dissipava no ar quente do Índico. É perceber que a própria experiência vira mercadoria cultural, contada, recontada, vendida como orgulho local, e Surcouf, ao que tudo indica, não se torna um santo civil. Ele continua sendo um homem duro, de opiniões fortes, de orgulho evidente. A dureza que no mar era virtude, em terra pode virar atrito. Mas atrito, para um notável, rico e influente, raramente vira queda. Vira anedota, vira ele é assim mesmo. A sociedade tolera muito quando o dinheiro e a fama já estão assentados como pedra. O mais curioso é que, ao final, o grande instrumento que permitiu a ascensão dele, o papel, é também um instrumento que tenta enquadrá-lo na memória. A carta de corso, os autos de tribunal, os registros de armamento, as listas de prêmios, os documentos de propriedade, tudo isso permanece. O mar apaga rastros, o arquivo preserva, e é no arquivo que a ambiguidade fica mais nítida. Surcouf como servidor do Estado e como empreendedor privado. Surcouf como homem, de coragem e como homem de cálculo. Surcouf como símbolo nacional e como problema administrativo. Ele morre em 8 de julho de 1827, já longe do convés como centro da vida, mas nunca longe do mar como centro da identidade. Saint-Malo continua ali, batida por vento e maré, guardando seus nomes como quem guarda moedas antigas. E o nome Surcouf fica preso nessa fronteira que ele explorou melhor do que quase todos. A fronteira entre a lei e a força, entre o contrato e o canhão, entre a assinatura e a monção. Porque, no fim, o corso foi isso. Um Estado dizendo, faça guerra por mim, e um particular respondendo, eu faço, mas eu ganho. Enquanto essa troca foi útil, ela produziu homens como Surcouf. Quando deixou de ser útil, o mundo tentou transformar esses homens em estátuas, em histórias limpas, em orgulho sem incômodo. Só que o mar não é limpo, e a fortuna que vem do mar raramente é inocente. O que torna Surcouf fascinante não é apenas o que ele tomou, nem o que ele enfrentou, mas a habilidade de viver e enriquecer exatamente onde a moral se desfaz em espuma e o papel tenta em vão manter a forma